Pessoal, bem-vindo ao canal Termofluido. Se você gosta do conteúdo que a gente está apresentando aqui, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, tá bom? Isso ajuda bastante a gente. Bem, chegamos aqui então às famosas superfícies PVT. Pressão, volume específico e temperatura. Ok? Vamos começar a analisar esse gráfico de forma bem devagar para não ter problema. Primeira coisa, vamos descobrir aqui os eixos P, V e T. Então vamos lá. Eixo de temperatura. Está aqui, ó. O sentido dele, vamos começando aqui e indo para cá. Tá bom? Ele cresce nesse sentido. Então aqui é alta temperatura e aqui é baixa temperatura. Tá bom? Qual é o valor que a gente pode colocar aqui? A temperatura mais baixa que a gente tem. A temperatura mais baixa que a gente tem é o nosso 0 Kelvin. Né? Não tem nada abaixo de 0 Kelvin, ou menos 273 graus Celsius, ok? Tudo bem? Então, aqui é o nosso gráfico de temperatura, correto? Ótimo. Nosso outro gráfico é o volume específico. Está aqui, ó, um Vzinho. Ele cresce daqui para cá. Tá bom? Para vocês imaginarem o volume específico, vocês imaginam o seguinte: 1 quilo de substância aqui dentro da minha mão. O que vai acontecer é o seguinte: se esse volume aumentar, eu continuo tendo ainda 1 quilo, só que o meu volume específico vai aumentar ou diminuir? Pensa um pouquinho, vai aumentar. Então, nosso volume específico aumenta daqui. Podemos colocar o quê? Um valor zero também para o volume específico e vem para cá. Então, joia? O outro gráfico de pressão está aqui, ó. Pressão é esse gráfico aqui. Joia? Então é muito importante, primeiramente, localizar esses eixos, correto? Repare que essa linha de pressão constante, olha, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui ela é constante, vem aqui, vem aqui. Tudo bem? Vamos falar depois sobre os outros escritos que estão aqui. Mas lá pelo postulado de estado, a gente viu o seguinte: se a gente fixar essa temperatura aqui com esse volume específico aqui, nós teremos unicamente esse ponto aqui na superfície do nosso gráfico, na nossa superfície PVT. Por quê? Porque duas propriedades intensivas nos fornecem uma terceira, no caso aqui, lida, por exemplo. Será que para essa mesma temperatura aqui e volume específico eu posso ter um outro valor de pressão aqui? Sim ou não? Não podemos, gente. Por quê? Lembrando do postulado. A substância ela é definida em equilíbrio, né? Em equilíbrio térmico, em equilíbrio mecânico, temperatura e pressão. Duas propriedades nos fornecem somente um ponto, no caso aqui de pressão, está no gráfico. Esse ponto aqui estaria fora, não está em equilíbrio mecânico nem térmico, então não pode ter. Ok? Então, claro, essa parte inicial é importante. Então, isso aqui é o quê? É uma representação, né? É uma representação das propriedades, tá, termodinâmicas de uma substância em equilíbrio térmico e mecânico, temperatura e pressão. Por enquanto, certinho? Então, eixos, ok. Vamos para frente. Então, pessoal, continuando nossa superfície PVT, vamos analisar agora o seguinte:
Vamos tentar definir as regiões de única fase. Ou seja, superfície de única fase. Será que vocês conseguem identificar para mim, aí na superfície PVT, a fase que é só sólido, só líquido e só vapor? Então pausa no vídeo e tenta identificar para mim. Beleza, o vapor está aqui, né? Ó. A gente consegue marcar ele aqui. Aqui, o vapor. Líquido. Líquido. Tá aqui, ó. Aqui. E o sólido, aqui, ó. Aqui. Certo? Toda a parte sólida. Ok? A respeito da inclinação, né? Qual região tem maior inclinação? Se vocês notarem aqui, ó, se eu tentar diminuir meu volume específico aqui do sólido, repare que a pressão vai aumentar bruscamente. Da mesma maneira, se eu tentar fazer a mesma coisa, diminuir o meu volume específico aqui nessa região líquida, também vai aumentar drasticamente, o que não ocorre, né, na região de vapor. Tá? Então, o que a gente conclui? Que o sólido e o líquido são incompressíveis? Nós vamos sempre admitir que eles são incompressíveis, mas não são. É que você precisa de uma quantidade muito grande de pressão para variar muito pouco, por exemplo, o volume específico de um sólido ou de um líquido. Ok? Sim? Ótimo. Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar... Não, vou deixar aqui para vocês verem. Será que a gente consegue demarcar agora as arestas? Ou seja, a gente consegue demarcar as arestas da região líquida, vapor e sólido? Vamos começar pelo mais fácil, que é sólido. A gente consegue aqui. A gente vem aqui, essa aresta, aqui, fecha. O líquido, desse lado aqui, a gente pega esse lado do domo, essa figura, esse sino de cabeça para baixo aqui a gente chama de domo, que é o formato de um domo, e para aqui no ponto crítico. E no caso do vapor, nós pegamos aqui, esse outro lado do domo, pegamos aqui e viemos para cá. Note que isso aqui tudo é o vapor. Então, se você verificar, a gente não tem uma região fechada para líquido e vapor. Por quê? Se eu perguntar para você qual é a fase dessa substância que se encontra aqui, qual é a fase? Líquida ou vapor? Infelizmente, a gente não consegue definir se é líquido ou vapor. Justamente por causa desse ponto crítico. A partir dessa região daqui para cá, é uma região onde nós não identificamos se a substância está no estado líquido ou vapor. A mesma coisa aqui, se eu perguntar qual é a fase dessa substância aqui, líquido ou vapor, a gente não vai saber. Aqui a gente tem certeza que é vapor. Aqui a gente tem certeza que é líquido. Aqui a gente tem certeza que é sólido, é sólido, é sólido. Mas nessa região aqui, acima do ponto crítico, né, que é uma região que a gente chama de supercrítica, e as substâncias que estão nessa fase são substâncias que a gente trabalha em pontos em regiões supercríticas, tá? É um outro tipo de estudo, tá bom? Isso é importante vocês saberem, tá? Vamos dar uma limpada aqui para ficar mais fácil para entender também. Olha só essa região aqui. Ela não tem, gente, um significado físico. Ela simplesmente foi o quê? Truncada. Eu poderia continuar com esse gráfico aqui para cima, só que ele foi o quê? Cortado. Tá? Ele não tem nenhum significado físico, é simplesmente um truncamento que foi feito para facilitar
a leitura ou a visualização da superfície. Tanto essa aqui, como essa daqui também. Ó. Como essa aqui da temperatura. Ó. Repare que essas linhas aqui, ó, elas não têm nenhum significado físico, elas ajudam só na visualização. Mas aqui a temperatura é constante. Eu desço a temperatura aqui, vem aqui, mas essa parte que desce aqui embaixo, essa parte que desce aqui embaixo, não tem significado nenhum físico. Tá bom? Agora, por que que eles pintaram aqui? Pintaram aqui. Aqui também é a mesma história. Isso aqui foi um truncamento só que foi feito, um corte. Tá? Isso aqui não tem significado nenhum. Tá bom? Então isso confunde muito os alunos quando vai estudar essa superfície. Então, provavelmente, gente, provavelmente eles não coloriram todas essas, né? Coloriram aqui, mas não coloriram aqui. Talvez para facilitar o entendimento, ou facilitar a leitura dessa superfície, para não ficar tão complicado. Ok? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, dê um like se você gostou. Se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Eu sempre vou estar postando mais vídeos. E não acabou. Vai ter muita coisa de superfície PVT ainda, tá? E muita coisa para a gente ver, muita coisa para a gente aprender. Então, sempre que puder, reveja os vídeos 1 e 2 agora, para não ter dúvidas, que à medida que a gente for caminhando, eu posso garantir para vocês que vai ficar mais fácil para entender depois quando a gente passar para gráficos de 2 dimensões só. Tá? Nós vamos sair da superfície e passar para gráfico de 2 dimensões, mas tem que entender claramente essa superfície PVT, porque é a partir dela que nascem as outras. Tudo bem? É isso aí, obrigado.